primeira leitura que nós fizemos em Atos dos Apóstolos, por isso que eu só peguei um versículo, ela narra exatamente quando o Evangelho é pregado em Antioquia. Antioquia é uma cidade grega e havia naquele tempo uma certa rejeição, uma certa discriminação quanto aos gregos em relação à fé judaica. Os judeus eram muito nacionalistas, os judeus achavam que Deus tinha vindo só para eles e que o Cristo era deles e veio só para eles, em cumprimento, em detrimento da lei mosaica. Esse pensamento exclusivista ainda nota-se na nossa sociedade quando se trata de cristãos. Os cristãos, na verdade, eles não são unidos dentro da própria religião cristã, católica, apostólica, romana. Existem várias vertentes e significados. Já existe uma igreja brasileira, já existia desde o século I uma igreja em Constantinopla, já existia o Império Romano do Oriente e do Ocidente, as igrejas se separaram. Então isso é comum na história da humanidade. Hoje não é diferente, e principalmente a partir da Reforma, onde houve uma divisão maior entre cristãos e cristãos, cristãos que aceitavam algo e cristãos que não aceitavam. Mas aqui a minha fala não vai se fixar no tipo A ou B de cristão, e sim o que identifica um cristão, o que é ser um cristão, como começou a ser um cristão. E é daí onde eu parto para Antioquia. Antioquia foi o centro de difusão do Evangelho, da Palavra de Deus, do Evangelho fundado pelos apóstolos. Antioquia foi a primeira universidade teológica que se tem conhecimento. Antioquia foi lá o primeiro centro de difusão do evangelismo, do seminário, do estudo. Lá havia doutores, mestres, pregadores, profetas, diáconos, pastores, líderes, pessoas que estavam dispostas a dar a sua própria vida por amor ao Senhor. Em Antioquia. E lá, como nós lemos, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, na igreja de Antioquia, e ensinaram muita gente. Primeira coisa que a gente tira de apenas um versículo: ensinar. Quem aqui é pai e mãe? Pai e mãe, levanta as mãos. Pai e mãe, pode baixar. Você, pai e mãe, tem ensinado aos seus filhos a ser um verdadeiro cristão? Não precisa me responder. Você vai responder para Deus e para a sua consciência. Se você tem sido um verdadeiro cristão. Porque muitas vezes os problemas da sociedade hoje que existem é por afastamento de Deus. Porque os pais não têm ensinado os seus filhos no caminho que devem andar. E a palavra de Deus diz: ensinai os teus filhos no caminho que devem andar, e ainda quando forem grandes, não se desviarão dele. É o que recomenda a palavra. Amém? Então, na cidade de Antioquia, eles ensinaram durante um ano muita gente. Ensinaram quem? Os gentios, aqueles que eram discriminados, os gregos. Não vou entrar nas questões culturais que afastavam os gregos da fé. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eu só fiz a introdução, agora vamos entrar no âmago da questão. Por que é que os discípulos foram chamados em Antioquia, naquele momento, pela primeira vez cristãos? O que significa cristãos? Cristão significa pequenos cristos. A palavra cristãos é um diminutivo que foi dado de forma pejorativa pelos gregos, por aqueles que não gostavam da fé, e olharam para a igreja e disseram: eles parecem pequenos
Cristos, uma fórmula, um modelo reduzido de Cristo. Cristãos foram chamados pela primeira vez. Mas note você também que ao serem pejorativamente chamados e apelidados e rotulados de cristãos, eles estavam apresentando um modelo para aquela sociedade, para aquela comunidade de Cristo. Eles traziam no seu corpo, na sua forma de viver, dentro daquela sociedade, um pequeno Cristo.